Amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Deus, fale ao nosso coração através desse estudo, desse ensino, onde vamos aprender mais um pouco do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente ligada, para que a gente possa entender tudo que vai ser passado aqui, pela vida do nosso pastor. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui nós estamos diante da Tua presença, queremos Te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos como igreja do Senhor reunida neste exato momento, Pai, para aprender mais da Tua palavra, aprender mais um pouco de Ti. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estão os Teus filhos que já chegaram, Pai, aqueles que ainda vão vir, que estão a caminho, que o Senhor traga em paz, os guarda, os livra de todo mal, Pai, aqueles que por motivo justo não estão aqui conosco, Tu conheces, Tu sabes de todas as coisas, Pai, mas aqui nós estamos, Pai, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Fale conosco, Pai, abre o nosso entendimento, a nossa mente, para que nós possamos entender, Pai, tudo que vai ser falado aqui no dia de hoje, Pai, que nós possamos guardar, Senhor Jesus, Pai, até a Tua vinda, em nome do Senhor Jesus, é o que nós Te pedimos desde agora e para todos sempre, amém. A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, essa oportunidade que Deus nos dá, podemos estar nessa noite aqui reunidos, não estão toda a igreja, mas alguns dos nossos irmãos estão presentes. Meus irmãos, vamos falar hoje sobre um assunto um tanto polêmico, porque se você for estudar sobre o assunto, o livros que falam sobre o assunto, cada escritor ele fala alguma coisa diferente um do outro, E é um assunto um pouco... Mas nós vamos ver o que está na palavra. O que está na palavra sobre o anticristo. Meus irmãos, o que é o anticristo? É tudo aquilo que se opõe a Cristo. Tudo aquilo que se opõe a Cristo. E se opondo a Cristo, obviamente vai impor também contra os seguidores de Cristo. Nós encontramos, irmãos, na Bíblia, apenas na primeira epístola de João e na segunda, que fala sobre a palavra anticristo. Na primeira epístola, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 18. Na primeira epístola de João, capítulo 2. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Veja bem, ele falou que veio o anticristo, mas ele também que muitos têm se feito anticristo. Não é que aquelas pessoas nasceram anticristo, mas se tornaram anticristo. Olha, se vocês observarem Judas Iscariote, ele não nasceu traidor, ele não nasceu como filho da perdição, ele se tornou filho da perdição, vendendo o seu próprio Senhor. Jesus chamou ele era de confiança, era de tanta confiança que ele fazia parte do tesouro lá das ofertas, era o guardador da oferta, cuidava da parte financeira do grupo, então era homem de confiança. Então, mas tornou-se, e até nos nossos dias, irmãos, não é que tem pessoas que aceitam Jesus como Salvador e depois se desviam e passam a desacreditar até em Deus.
se torna ateu. Se torna ateu. Outros se tornam macumbeiros. Né? Vai lá para o centro da macumba. Ainda diz que já agora eu achei o caminho. Que caminho? Na segunda epístola, capítulo, versículo 7. João. Já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e o anticristo. É o enganador e o anticristo. Nos dias de João, velhinho lá, já tinha os gnósticos. Isso apareceu lá, negando o nascimento virginal de Cristo. Que Cristo não tinha vindo em carne e sangue. Eles já negavam. Imagine, no primeiro século, lá no ano 70, 60, na igreja, eles já negavam, já duvidavam da encarnação do Verbo, esse anticristo. Mas meus irmãos, o espírito do anticristo já começou lá atrás, desde o Antigo Testamento. Já tinha o espírito do anticristo. Se nós observarmos lá em Gênesis capítulo 11, eles já queriam um governante mundial, alguém que governasse todo mundo. Já era um prenúncio do anticristo. Capítulo 11, nós vamos ver. Capítulo 11, a Torre de Babel, não é? Vamos ver. No versículo. Vamos ver, começando já no versículo. O versículo 4 diz: disseram ele, edifiquemos uma cidade, uma torre cujo toque nos céus, façamos um nome, versículo 4, um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles já queriam um governo mundial, alguém que os governasse, um nome. Aqui não diz o nome, não deu nem tempo, porque Deus interveio e aquela construção não foi avante, não é? E mesmo se eles estivessem construindo até hoje, não tinha chegado lá ainda, então não tem sentido isso. Mas eles já tinham a intenção de um governo mundial, e nós estamos caminhando para isso, para um governo mundial. E também, irmãos, o espírito do anticristo sempre lutou contra os judeus, porque do povo judeu é que viria o Cristo, Nós podemos ver, irmãos, lá no livro de Esther, tinha um elemento chamado Ramã. Esse Ramã, ele queria, no capítulo 3, verso 5 e verso 6. Quem achou pode ler, vamos interagir aí. Esther, capítulo 3. Pode ler. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve um pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu.
Não estou vendo? Ele queria eliminar todo o povo judeu. Porque eliminando o povo judeu, Cristo seria da tribo de Judá. Então, Cristo nem viria. Já era o espírito do anticristo já operando lá bem atrás. E depois, cara, no Novo Testamento, você vê Herodes, né? Herodes, ele tentou destruir no nascedor. Cristo nasceu, ele já tentou destruir Cristo, matando todas as crianças de 2 anos para baixo, lá em Belém. Mas nós não vamos ler, mas é somente para... Agora vamos, irmãos, esse anticristo, ele tem pelo menos, tem vários nomes, vários títulos que dão a ele, né? Vários títulos. Mas nós vamos ver na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Vamos ver. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Se manifeste primeiro o homem do pecado. O homem do pecado. O filho da perdição, o qual se opõe, levanta quando tudo se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha que coisa terrível. Ele vai assentar no trono do templo, mas como se fosse Deus. Se vocês vão observar lá em João capítulo, vamos ver João, capítulo 5, versículo 43, Jesus, ele disse, essa palavra, versículo 43, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Ele vai vir em seu próprio nome, dizendo, eu sou o Cristo. Quem já ouviu alguém dizendo por aí que ele é Cristo? No nosso tempo. Eu não viram? E vai até na televisão, né? O em Cristo. Aqui no Brasil, já apareceu não só aí não, apareceu outros. Dizendo, eu sou o Cristo. Isso antes, irmão, do arrebatamento, vai aparecer essas pessoas dizendo, eu sou o Cristo. Mateus 24, versículo 5. E o pior, engana muitos, viu? Engana muitos. Capítulo, eu disse, capítulo 24, verso 5. Mateus. Quem achou? Vamos interagir. Isso antes do arrebatamento da igreja, virão muitos dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso é antes do arrebatamento. Depois do arrebatamento, vai ser tratado com os judeus, no mesmo capítulo 24 de Mateus, diz a palavra, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, se possível for, enganaria até os escolhidos. Quem os escolhidos? Os judeus. Enganaria até eles.
muito sério isso aqui, irmãos, muito sério. Eles têm que mostrar alguma coisa para enganar as pessoas. Para enganar. Mas, meus irmãos, no Apocalipse nós vamos dizer, é muito difícil se você estudar esse assunto sem ler Daniel, Ezequiel, Jeremias. Todos esses livros faz alusão ao anticristo, a essa personagem sombria e há de vir. Alguns acham que ele já nasceu, que ele já está por aí. Mas nós vamos ver, irmãos, lá no Apocalipse fala da besta que subiu da terra, capítulo 13, né? E a besta que subiu do mar. Assim como hoje nós a tríade, trindade divina, haverá uma tríade maligna também nesses dias. Será o falso profeta, a besta, não é? E o anticristo. Segundo os estudiosos, tanto a que subiu da terra como do mar é a mesma pessoa. Será o anticristo. Terá um poder religioso, político. Poder religioso e poder político. Mas nós vamos depois nós vamos para mas vamos lá em Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, do 24 ao 27, vai falar das 70 semanas. É outro assunto um pouco difícil de entender, mas aqui fala sobre esse elemento. Vamos no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? O povo de Israel, viu, irmãos? Tem nada a ver com a igreja. O povo de Israel. E sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, tá? Santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe 7 semanas, e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Ele firmará o concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui os irmãos observem, fala de 70 semanas. Primeira é semana de anos. Semana de anos. Quando Neemias recebe a ordem, Esdras, para voltar, foi mais ou menos 49 anos para reedificar Jerusalém, que tinha sido destruída pelos babilônios. Então foi mais ou menos 49 anos, que daria 7 semanas. Os irmãos aí quando falaram assim, a glória do primeiro, da segunda casa e tal. Então, aquele templo de Salomão foi destruído. Depois que eles voltaram, eles reconstruíram aquele templo. Nos dias de Herodes, esse templo ainda havia, só que Herodes deu mais uma
seria a segunda casa. Aí diz que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. E os pregadores de prosperidade, meu Deus, usa isso aí, meu Deus, glória da segunda casa, e pregam prosperidade em cima de uma coisa que não tem nada a ver. Então, do período da reconstrução até o Messias, são 62 semanas. Com mais 7, vai dar 69. E a última semana? Aí 70 semanas. A última semana. Essa última semana, quando o Messias é tirado, o relógio de Deus para Israel parou. E abriu parênteses para formar a igreja. Então Deus está tratando agora com a igreja. Sabe, irmãos? Vocês não sabem que quando Jesus morreu, daí no ano 70, foi destruído aquele templo. Aquele templo foi destruído. E nunca mais foi destruído. Mas haverá lá em Ezequiel um terceiro templo. Esse terceiro templo é que vai receber. O anticristo vai sentar nele. Nesse terceiro templo, você não pode ver lá no Ezequiel, nós vamos ver a construção desse terceiro templo, essa terceira casa. Inclusive, dizem, não sei, que os judeus já têm até as pedras, tudo preparado para construir esse templo. Há um impedimento, porque lá onde era o templo, hoje é a mesquita dos muçulmanos. E eles têm que construir naquele lugar. Então é um imbróglio muito difícil, só Deus que vai resolver isso. Com terremoto, destruir, você não vê. Mas que vai acontecer, vai. Não é? Então, veja bem. Então essa última semana vai ser a grande tribulação. A grande tribulação. Tudo indica, irmãos, que o mundo já está preparado para receber o anticristo. Não pense que as coisas vão melhorar. Ele vai aparecer no momento em que a terra estará numa convulsão social tão terrível que vai precisar de alguém com muita garra, com muita sabedoria. Depois nós vamos falar sobre a chegada do anticristo, não é? Nós vamos. E de onde ele vem? Quem ele vai ser? Quem sabe, irmãos? Dá uma ideia a algumas pessoas. Uns acham que ele será descendente de judeu. Porque no capítulo 49, nós vamos ver de Gênesis. Os irmãos sabem que tinha 12 tribos, não tinha? Quando Jacó foi abençoar as tribos, teve uma tribo chamada tribo de Dan. Lá no capítulo 49, versículo 16 e 17. Um negócio meio esquisito aqui, mas vamos lá. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro para trás. É um elemento que alguns teólogos dizem pode ser, mas nós não podemos afirmar categoricamente.
Porque essa tribo de Dan não é citada entre as tribos dos remidos lá na frente, no Apocalipse capítulo 7. Nós vamos ver que essa tribo, ela não é citada. Apocalipse capítulo 7, versículo 5 ao 8. Ela não é citada. A tribo de Dan. Inclusive até os testemunhos de Jeová falam que esses são 144 mil, mas aqui está dizendo que é 12 mil de cada tribo de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gad 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil e da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim 12 mil. Então não tem a tribo de Dan. Era aquela amaldiçoada, pelo que Jacó disse ali, o negócio foi complicado. Isso alguns teólogos acham que esse anticristo será descendente de judeu. Outros dizem que ele não é descendente de judeu. E nós vamos ver lá no capítulo 11, de Daniel, dá uma ideia esse é o versículo 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Olha, irmãos, aqui está escrito deuses com D minúsculo. Deuses, escrito Deus, seu pai. Então, outros teólogos acham que ele será ali da Europa, de Roma, daquele, sabe? Dá a entender que ele. Porque o anticristo, irmãos, ele vai destruir todas as religiões. Terá uma única religião. Mas essa religião não deixará de ser idólatra, viu? Única religião. Se vocês observaram, eles estão falando ali, fizeram uma reunião lá, para criar uma só religião. Já construíram um templo lá nos árabes, lá. Diz que é para ser uma religião. Viu? Inclusive, teve uma reunião lá, inclusive pastores até do Brasil estavam lá, nessa reunião. Papá, toda essa gente aí, né? Então, dá a entender que esse camarada, dá a entender que até é um homossexual, né? Porque gosta de mulher, né? É amor pelas mulheres, né? Então, do jeito que a coisa anda, não dá para duvidar. Porque é uma minoria que está se levantando para sufocar a maioria, né? Então, devemos tomar muito cuidado. Mas nós vamos lá em frente, irmãos. Nós já falamos das manifestações sobre as tribos, né? Dessa tribo de Judá. Uns acham que ele é judeu, os outros dizem que não é, não é? Mas o certo é que ele vem. Quem será o anticristo? Quem será ele? Quem será? E quando é que ele vai aparecer? Quando é que ele vai aparecer? Não é? Quando é que ele vai aparecer? Nós lemos aqui, né? Ele fala sobre os deuses, né? E quando que ele vai se manifestar?
Quando? Irmãos, enquanto a igreja estiver aqui, ele não vai poder aparecer. Não vai. Nós não vamos ver o anticristo. Porque se alguém quiser ver o anticristo, vai ficar, não vai subir no arrebatamento. Não vai subir no arrebatamento quem que vê o anticristo. Esses dias estão mostrando aí um rapazinho lá nas redes sociais dizendo que é o anticristo. Não é não. Não é. Porque na leitura que nós fizemos ali em 2 Tessalonicenses, nós vamos ver, há muita controvérsia e as pessoas acham que uns dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros dizem que vai ser arrebatado no meio da tribulação, outros dizem que vai ser arrebatado depois da grande tribulação, não é? Mas diz aqui a palavra na segunda epístola, no capítulo 2, que nós temos, no verso 6: agora vós sabeis que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente aonde agora resiste, até que do meio seja tirado. Olha, alguns dizem que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Se o Espírito Santo for tirado da terra, a igreja não sobrevive aqui. Sobrevive? Eu creio que diz o Senhor, com a retirada do Espírito Santo, a igreja vai embora. A igreja não sobrevive aqui sem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo operando, o negócio já não está. Já está difícil. Já está muito difícil. Não é? E diz aqui, ó: somente o que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado mas o título dele aqui, o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. E isso, esse resplendor da vinda de Jesus não é para arrebatar a igreja, é para implantar o milênio e aquela guerra lá do Armagedon, lá que Jesus vai destruir, não é? O diabo vai ser preso. Esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Agora nós vamos no Apocalipse capítulo 13. Capítulo 13. A besta que subiu do mar, né? Aqui dá a descrição da besta, tinha 7 cabeças, 10 chifres e tal, tá? Já não sei, eu acho que isso aqui será 10 nações, o Império Romano ressuscitado, e desse Império Romano é que vai vir o Anticristo. Mas o que eu quero olha aqui, fala: e adorarão o dragão, não é? Verso 4 diante, que deu a besta, capítulo 13, que deu a besta o seu poder, e adorar a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas, blasfêmias. Deu-lhes poder para continuar por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio.
Ou não? 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio, nós vamos ver no capítulo 6, irmãos, no verso 2, ele vai vir como um anjo de paz. Ó, olhei e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, que foi lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Isso aqui é o anticristo. Eu já vi alguém ensinando que isso aqui era Jesus. Não tem nada a ver. O capítulo 19 lá que Jesus aparece lá. Não. Jesus não tem flecha, Jesus tem uma espada aguda. Ele vai aparecer com uma espada aguda na boca. Não vai aparecer com flecha nem com... Então, ele, irmãos, porque no arrebatamento da igreja, isto aqui vai virar um caos. Já está um caos. O mundo já está no caos. É guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. O negócio, ele vai pegar aqui um negócio difícil. Os primeiros 3 anos e meio, ele vai conseguir trazer a paz. Quem não tem casa própria vai estar com a sua, se você arrebatar mesmo, né? Aí todo mundo vai ter casa própria, todo mundo vai ter emprego. Irmãos, ele vai enganar os judeus. Os judeus, Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai, vocês não receberam. Mas se alguém vier em seu próprio nome, a esse recebereis, que é o anticristo. Nessa época o templo já estará construído. Ele vai assentar no templo como se ele fosse o Messias. O Messias. Esse tempo eu estava lendo uma reportagem que quando essas pessoas que estão retornando para Israel, né, as crianças chegam lá perguntando: onde está o Messias? Onde está o Messias? Jesus veio e eles não receberam. Mas esse vai vir em seu próprio nome. Então são 42 semanas que vai ser só maravilha. E sabe, quando terminar os 3 anos e meio, vai ser falsa paz. Aí começa a perseguição em cima dos judeus. Ele vai proibir os sacrifícios, porque se não lerem Daniel lá, fala dos levitas, dos sacerdotes, dos sacrifícios de animais, vai voltar tudo aquilo como se Cristo tivesse vindo ainda. Agora Cristo vem e eles continuam com os sacrifícios. Aí ele vai proibir os sacrifícios. Aí vai mostrar as garras para os judeus. Aí que começa o reino da besta, segundo o Apocalipse, vai se tornar tenebroso. Tenebroso. Nós vamos ver aqui. Vamos continuar lá no capítulo 13. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Nesse tempo, irmãos, aqueles crentes desviados que ficou aqui, que não foi arrebatado, ele vai matar tudo. Não vai ficar ninguém, só os judeus. Lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe o poder sobre toda tribo e língua e nação, e adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha o verso 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta,
que fora ferida da espada e devia. Irmãos, vai ser um tempo de milagres. E não há uma coisa para mais enganar as pessoas do que falsos milagres. Sabe? Os judeus disseram: esse é o Messias, vai ressuscitar morto, vai fazer cair fogo do céu. Porque aquelas duas testemunhas do capítulo 11 já morreu, já foi embora. Vai tomar conta. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a nos preparar, irmãos, para nós não ficarmos aqui no arrebatamento. Porque quem ficar aqui vai ser muito difícil. Como eu disse, a conversão, arrependimento vai ser nulo. Zero. Depois que começa a cair o juízo sobre a terra, o juízo sobre a terra, em vez de eles se arrependerem, eles vão blasfemar. Então, arrependimento é zero. Mas, meus irmãos, há uma polêmica aí. E a marca da besta? Será? Já viram falar, né? Tanta coisa. É o chip que vai colocar. É não sei o quê. É uma marca na testa. É uma marca na mão. Como será? Acho que essa era digital aí. Hã? Acho que essa era digital aí. É digital? É, digital aí. Todo mundo tem que ser os Você vai comprar na internet. Olha, irmãos, eu creio que nessa época, era duas classes de pessoas: judeus e gentios. Lá no Apocalipse, capítulo 1, fala dos assinalados de Israel. Os assinalados de Israel. Tem nada a ver com a igreja. Agora, os crentes desviados por lugar, vão matar tudo. O mundo inteiro, irmãos, com exceção dos judeus, estará no maligno. Com exceção dos judeus, estará no maligno. É muito difícil para quem não for arrebatado. Ou ele aceita as imposições desse governo mundial, ou morre. E como é que é essa marca? Mas se aceitar também vai estar condenado. Todos que aceitarem o sinal da besta estarão perdidos para sempre. Uns dizem que é um sistema político, outros dizem que é um sistema religioso, e há várias conjecturas acerca do assunto. Mas aquele que tem certeza que vai ser arrebatado, não precisa preocupar com essas coisas. Você está preocupado? Não precisa estar preocupado. Não precisa. Porque, irmãos, esse ser, esse elemento, eu não sei se os irmãos já ouviram alguns filmes aí que mostram aquele menininho bonitinho, daqui a pouco vai a carinha feia, aparece os olhos feios de Cristo, né? Ele não vai aparecer assim. Ele vai aparecer no cavalo branco, como se fosse um homem de paz.
Um homem que estende a mão assim, e o fogo cai do céu. Ele estende a mão assim, e os milagres vão acontecer. Será um período de 3 anos e meio de uma fartura na terra. Como? Sabe? Todos os governantes, todo mundo estará sujeito a ele. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas aquele Collor de Mello, uma vez ele fez uma declaração na ONU, e ele disse: o mundo precisa de um homem. Nunca se viu falar tanto de governo mundial, de nova ordem mundial. Quem já ouviu falar sobre a nova ordem mundial? Eles querem governo mundial. Eles não sabem que vai ser uma só moeda. Na verdade, vai chegar um tempo que nem moeda vai ter. Hoje quase ninguém carrega mais dinheiro. Tudo será eletrônico. Só que você não vai poder deixar de trabalhar. Porque se não trabalhar, o eletrônico lá não vai te dar dinheiro, não. Vai, eu tenho que trabalhar. Então, tudo será assim. Quando nós lemos no capítulo 2 da 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, quando a pessoa não dá crédito à verdade, irmãos, ele acaba dando crédito à mentira. Principalmente com os sinais, com as maravilhas, não é? Diz aqui: o verso 10 do capítulo 2: com todo engano da injustiça para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Já que não creem na verdade, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tiveram prazer na iniquidade. Olha, irmão, sinceramente, eu estou orando a Deus, pedindo misericórdia, porque nós não sabemos o dia nem a hora que nós vamos ser tirados daqui. Eu sempre peço a Deus que tenha misericórdia da minha alma, que tenha misericórdia da igreja. Se nós já somos perseguidos agora, nós que somos a igreja do arrebatamento, o que será desses coitados que não foram arrebatados, que quiserem professar o nome de Cristo depois do arrebatamento? Já imaginaram? É muito triste. Quantas pessoas que vão dar crédito à mentira? E não há coisa para enganar as pessoas mais do que bênçãos de prosperidade, de pregação. Eu estou até com vergonha. Você entra nas redes sociais, é algo terrível. No Apocalipse, no capítulo 12, fala de pouco tempo. Esse pouco tempo, irmãos, é essa semana, essa última semana. Capítulo 12 do Apocalipse, verso 12: pelo que alegrai-vos os céus, vós que neles habitais, e ai-vos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira,
sabendo que já tem pouco tempo. Esse pouco tempo, irmãos, esse período aqui, que Satanás vai descer à terra. Quando Jesus descer para implantar o milênio, a besta, falso profeta, essa gente, o diabo vai ser preso. Esse anticristo vai ser morto no sopro dos lábios de Jesus. E o diabo será preso por 1000 anos. É um outro estudo. O milênio é outra coisa. No milênio não terá mais aqui o anticristo. Não terá mais o anticristo. Será 1000 anos de paz. Será 1000 anos de bênçãos. Jerusalém será a capital mundial. Vai? E todas as nações da terra têm que prestar continência ao rei que está lá. E alguém que quiser rebelar, não vai nem cair chuva na. Será castigado. Ah, mas vai ter castigo? Vai. Quem não obedecer o reino de Cristo. E nós estaremos com Ele. A Bíblia diz: seremos sacerdotes e reis para sempre. Para sempre. Mas é uma confusão tão grande. E a igreja vai estar morando no céu e não sei o que, irmãos. O importante é sermos arrebatados e estar com Cristo para sempre. Tem uma cidade, eu puxo uma cidade. A Nova Jerusalém, a cidade de Santo, vai descer do céu e vai estar acima da Jerusalém terrestre. É lá que ele vai ficar. Para quanto tempo? Para sempre. Para sempre. Fala, irmãozinho. Hã? Não. Não é a mesma pessoa, não. O anticristo é um homem. Satanás é um anjo pelo ungido, caído. Tá? Mas esse homem vai ser possuído, assim, possuído pelo diabo. Né? Ele vai ser possuído pelo diabo. Entendeu? Mas não é o próprio diabo, não. Para enganar. Ele vai possuir para enganar as pessoas. Entendeu? Mais alguma dúvida, irmão, sobre o anticristo? E o nome dele? Eu creio que vai vir com o nome dele. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Tão grande. Veja o que está acontecendo em Israel. Veja quantas nações estão se levantando contra Israel. Veja. E nós, como brasileiros, temos que orar muito pelo Brasil. Porque as coisas não estão bem. Nós temos um governo antissemita. Nós temos muitas células do Hamas no nosso país. E as declarações que o nosso presidente fez esses dias é estarrecedor. É estarrecedor. Devemos tomar muito cuidado. Porque quem abençoar Israel será abençoado. E quem amaldiçoar será amaldiçoado. Tem que tomar muito cuidado. Vamos orar mais. Vamos buscar mais a presença de Deus. Porque as coisas estão ficando cada vez mais estreitas. O mundo está preparado
para receber o anticristo. Não tem por onde escapar. Não tem por onde escapar. Que Deus nos guarde e nos ajude. Então, irmãos, a Bíblia não dá muitos detalhes, mais detalhes acerca do que, a mais do que está aqui na terra, porque no arrebatamento Jesus não vai pisar na terra. Nós encontraremos Ele nos ares e estaremos para reconstruir com Ele. Mas quem ficar aqui vai ser muito difícil. Quem ficar aqui após o arrebatamento, que todos os cristãos que ficaram foram mortos, é o tratamento só com os judeus. Só com os judeus. Então tem muita gente que faz muita confusão. Judeu é judeu, irmão. Igreja é igreja. Igreja é igreja. Não misturar as coisas, não é? Há muitos mandamentos que foi para os judeus, não foi para a igreja. Tá? Não foi para a igreja. Tá bom? Mais alguma dúvida? Aqueles que morreram no anticristo já foram diretamente para o céu ou vai ter um julgamento? Deus vai julgar? Eles vão para a presença de Deus, está escrito no Apocalipse. Quem morrer na grande tribulação vai para a presença de Deus. Mas não vai ter julgamento. Esse já estão salvos, né? Salvos. Eles vão ficar clamando. Eles já estão clamando. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Mas isso aí não, eles já vão direto para lá, porque a Bíblia diz que eles vão ficar debaixo do altar, clamando. Até quando não vai vingar o nosso sangue dos que estão sobre a terra? Estão salvos. Não é? É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado que faz parte da primeira ressurreição. Para nós para Deus é um dia, mas para nós é 1000 anos mesmo. É 1000, a Bíblia fala 1000 anos. Fala milenar, fala 1000 anos. Eu creio que é 1000 anos, literal mesmo. No milênio, ele fala milênio é 1000 anos. Então, um rapazinho com 100 anos está jovemzinho ainda. As pessoas vão voltar a viver quase como vivia lá na época de Adão. Entendeu? Os animais não serão ferozes, não terá mosquito da dengue, não terá essas coisas. O mundo vai ficar uma belezinha, viu? Vai ser igual era nos dias de... Como vivia quase um milênio, não é? Corpo glorificado, não. Hã? Corpo glorificado. Não, glorificado não. A morte vai ter, no milênio tem que ter morte. A morte só vai ser abolida depois da eternidade, depois do trono branco, lá na frente. Que não haverá mais morte. Depois do 1000 anos vai vir a batalha, a última batalha final. Satanás será preso, será solto, né? Aí ele vai vir enganando. Depois de todas as vezes do milênio, os homens não vão se revoltar contra o diabo ainda, ou contra Deus ainda. Aí sim, aí que você vai ser lançado no lago de fogo. Ele, a besta, até o falso profeta já está lá no lago. Aí, Deus foi criar um povo pela misericórdia, né? não, pois é. Gente, como que foi criar um povo tão... Não, mas mesmo todas as bênçãos do milênio, o homem continua mal. Satanás, assim como ele provocou a rebelião no céu, ele vai fazer do mesmo jeito. Vai sair, é aquela guerra, a última guerra final, né? Então, que a Margedon é uma guerra, e a batalha final é outra. Então, aí
vai ser lançado no lago de fogo, e a turma dele tudo, e os servidores dele tudo. Terá o julgamento do trono branco, nós não sabemos quanto tempo vai durar esse julgamento, Jesus vai julgar um por um. Hã? Tanto se morrer no milênio, eles que morreram no pecado. Porque a igreja vai ser arrebatada. Esses que não ressuscitar do arrebatamento, ele fica azedando na terra, não mudando na paz. Depois vai ressuscitar todo mundo. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, lá em Daniel, todos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para horror e perdição eterna. Entendeu? Não vai dar conversa dos adventistas não, que se morreu, acabou. Que os ruins não vai nem ressuscitar, vai prestar conta. Vai ressuscitar. Todo mundo vai prestar conta, não vai escapar um. E aquela pessoa que morreu queimado no fogo vai ter que dar conta dele. O que morreu afogado, mar vai dar conta. Vai aparecer tudo. Todos vão ressuscitar. E prestará conta diante de Deus. Vai. Tá bom, irmãos? Mais alguma pergunta? Se não tiver, nós vamos orar. Ninguém quer perguntar mais nada? Ninguém quer fazer mais alguma perguntinha? Pastor, sobre o anticristo, quando Jó foi tentado, o diabo em pessoa se apresentou a Deus, né? E perguntou: o que você está fazendo dentro da terra? Estou passeando, né? Dentro da terra. E ele pediu permissão para tentar a vida de Jó. Através dessa permissão dele, que vai vir o anticristo, a permissão de Deus. Tudo já está dentro do cronograma de Deus, irmão. Tudo que vai acontecer está dentro do cronograma de Deus. Porque o anticristo vai ser um homem, É né? um homem. Vai ser um homem usado pelo Pelo inimigo. inimigo. Mas vai ser um homem, né? Então Deus permitiu que isso Tudo é permissão. Tudo é permissão, né? Tudo faz plano, está tudo dentro do plano de Deus desde a fundação. Desde a fundação do mundo. Agora, o diabo, quando Jesus falou para o diabo, Deus é Deus até do diabo, né? O que Jesus disse para o diabo? Adorarás o Senhor teu Deus. Não pense que o diabo não está no controle de Deus. Ele não era da direita de Deus? Ele não Era querubim ungido. Entendeu? Ao Senhor teu Deus, Jesus disse para ele. Jesus não disse Senhor meu Deus, o teu Deus também. Entendeu? Vocês vão ter uma ideia? Ezequiel diz que todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Então ninguém vai se perder. Pois é. Mas aqui pegar, morre. Aqui pecar, morre. Tudo é de Deus. Aqui que pecar, morre. Que pecar, morre. Não adianta. Deus é justo. E aquelas pessoas que quando vê tudo isso acontecendo, e assim, mesmo as pessoas, ela já ouviu que ia acontecer e ela não acatou aquilo, e ela vê aquilo acontecendo e depois se arrepender. Mas é muito difícil. Vai ser difícil. Porque lá no Apocalipse eu já disse aqui que a chance de arrependimento vai ser zero. Zero. Porque já teve, né, um tempo. Tem o tempo, Deus é o tempo. Deus é o tempo. Olha, quando a pessoa não quer ter conhecimento de Deus, sabe de Deus, Deus entrega a ele. Mas é um livro aqui. É a mesma coisa do homossexualismo lá em Romanos, né?
Já que a pessoa não quer, Deus entrega ele nas paixões. Deus entrega. Ele quer? Aceita a própria condenação. A pessoa aceita que para ele faz parte do cardápio dele, de cada dia, o pecado. E Deus abandona. Já que ele não quer crer na verdade, não quer na verdade, siga o seu caminho. Porque Deus, ele respeita o livre-arbítrio de cada pessoa. Entenderam? Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus. Gente, isso aqui é um estudo para meses. É uma coisa que você não consegue. E como o tempo vai passando, irmão, vai se descortinando as coisas, não é? Você vai entendendo algumas coisas do próprio, os próprios acontecimentos, você vai passa a entender. Vamos orar para o irmão Ismael? Sim, meu Deus. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, seja glorificado, todo esplante no mundo do Senhor seja exaltado. Pai Santo, guarda-nos debaixo da sua misericórdia, do seu fruto sagrado, para que sejamos filhos do Senhor, toda a geração que o mundo espera. Pai Santo e justo, porque o mundo é louvado, tudo nós te damos graças. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. O povo de Deus diz? Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.